Aproveitando a terra molhada para dar uma limpeza nesse trechinho aqui, antes que essa braquiária atinja a altura do pescoço. E vou continuar a correção de um erro que a gente cometia no início, né? Era de querer ter as coisas longe de casa. Igual eu já estava planejando fazer uma rocinha de milho lá em cima, lá no alto, beirando a cerca lá. Só que lá tá uma braquiária violenta. Lá tá uma braquiária violenta que, se bobear o pouco tempo que eu tenho de vir aqui, eu não vou dar conta nem de limpar o terreno. Então eu prefiro continuar roçando. E aqui que tá fácil, né? Tem uma moitinha de mato de longe em longe, a terra já tá macinha. Se eu fizer uma rocinha de milho daqui da frente do canavial até beirando o barranco ali, e a maritaca deixar, eu como muito milho, sobra, e eu não preciso ficar me cansando, indo para o alto morro. Se der uma estiagem, aqui a mangueira até vem para mim dar uma regadinha neles, né? Então é isso que eu vou fazer. E o vídeo hoje é um pouco diferente, ele tá até meio fora de ordem. Eu tenho outras coisas para me editar e publicar antes dele, por conta do tempo, né? Tem a rotina com as crianças, tem a rotina do trabalho, então os poucos vídeos que eu publico aí são editados na madrugada. Às vezes eu acordo mais cedo e tal, edito um pouquinho. Por isso é que no máximo aí é um por semana, porque todo dia bem cedinho eu faço um pouquinho antes da Maria acordar, que ela também acorda bem cedo. Mas esse aqui eu já vou publicar, porque eu recebi um presente lá na minha mãe, um poema que meu tio escreveu pro meu avô. Volta e meia a gente lembra dele, né? Eu tenho até um vídeo que eu já publiquei aqui, chamado Sabedoria Popular. Eu vou deixar ele marcado aqui, linkado, para depois, se vocês quiserem assistir, onde eu falo um pouquinho da história do meu avô. História não, né? Da lida dele no campo, né? Na época ele estava já indo para completar 97 anos. Plantou roça até os 80, sempre em terreno dos outros, né? Como meieiro. E agora, né? Faz uns 3, 4 meses, dia 16 de maio, faltando um mês exato para ele completar 98 anos, ele partiu. Pregou uma peça na gente, a gente achou que ele ia viver até os 100, mas ele resolveu ir embora antes. Aí, antes de vir para cá esse final de semana, eu fui na minha mãe, tinha um poema escrito lá do meu tio, e eu achei o poema muito bonito, e ele ainda nem sabe, mas eu tomei a liberdade de fazer uma complementação, porque já tem um tempo a gente teve a felicidade, eu e Rafaela, de levar meu avô para fazer um exame na cidade vizinha da nossa, e foi aonde ele conheceu minha avó. E ele foi com a gente na estrada, lembrando, contando. Então foi uma história que ficou muito viva na minha memória. E essa história não estava no poema do meu tio, eu acabei incluindo. E eu não vou declamar, né? Eu não tenho voz direito nem para conversar, quanto mais para declamar poema. Mas eu vou fazer um vídeo com esse poema para ele ficar gravado. Vou fazer essa complementação também. E aproveitar que essa semana foi a semana farroupilha, né? Eu sou um admirador do povo gaúcho, né? Não tenho parente gaúcho, nunca fui pro sul, nunca morei no sul, não sou do sul. Mas eu admiro muito a cultura, os costumes. Não sei se eu admiro a hospitalidade, porque eu nunca fui lá, né? Não sei nem se eles aceitam um estrangeiro, mas eu tenho uma espécie de filiação platônica da região. E dia 20 de setembro, né? Faz 2 dias, foi o dia do gaúcho. E o poema é uma coisa muito rica lá, né? Tem o Jaime Caetano Brau, é um dos poetas de renome lá no Rio Grande do Sul. Até comecei a conhecer essa cultura de poesia, já admirava as músicas, e ouvindo a Rádio Campeira pela internet, me deparei com um poema dele, Jaime Caetano, chamado Cemitério de Campanha. Não é um dos mais bonitos, né? Mas me admirou, eu achei interessante os dizeres. E essa poesia que meu tio escreveu ficou bem a caráter, bem a critério. Então eu vou aproveitar para publicar, como sendo também uma homenagem ao Dia do Gaúcho, né, no quesito poesia, uma homenagem ao meu avô, e também para o meu tio guardar esse poema de
de recordação e me corrigir caso eu tenha errado a história que meu avô contou pra gente no caminho, que meu avô morava acho que na fazenda do banco e a minha avó morava em Além Paraíba e ele ia vê-la contra a vontade do pai dela. E ele passava às vezes a noite no pasto, dormindo no meio da braquiária, porque ele ia, via minha avó, ele não podia chegar na casa porque o pai dela era contra o namoro, não tinha como ele voltar para a roça, porque eram muitos quilômetros, deve dar mais de 10 quilômetros da casa onde a minha avó morava para onde ele morava, e às vezes ele dormia no pasto e esperava amanhecer o dia para ele voltar para casa. Ele contando essa história, meio com o olho cheio d'água e tal. Aí me contou também que quando ele levou minha avó para morar com ele, o pai dela não concordou, eles não se davam, não podia nem se ver. Acho que só depois de alguns netos já é que eles tiveram a coragem de voltar na casa do... Ele teve coragem de levar minha avó na casa do sogro, né, para tentar amansar as coisas. Aí eu introduzi esse trecho na história que o meu tio contou e vou declamar aqui para vocês. Já era de madrugada e eu acordado, conversando com o pensamento, o assunto passado. Com um dia já clareando, já se ouvia o cantar do galo, peguei um papel e a caneta que já estavam do meu lado e escrevi essa história de um rapaz e seu cavalo. Ofício de agricultor, nas fazendas como meeiro, tinha um cavalo branco que era um grande companheiro. A amizade dos dois era uma coisa assim de invejar. Um moço elegante, em cima do bicho parecia um fazendeiro. Deu pro cavalo o nome de Paraná. Esse moço, João Pereira, nunca foi dono de terra, nunca comprou, não herdou, mas cita algumas fazendas onde ele trabalhou. Fazenda São José, Fazenda da Palha, Fazenda do Banco e Fazenda do Bom Jardim. Em tempos de baile, com os irmãos, todos artistas, João também era um instrumentista, tocador de bandolim. Nessas bailantas, quando tocava, o homem era ovacionado. Por muitas era paquerado, pois até de João das Moças ele foi apelidado. Nos compromissos ou passeios que fazia na cidade, ia ele a cavalo. Ele mesmo contava que nesses dias seu rosto brilhava de tanta felicidade. Metia uma grosa no casco, pegava a ferradura, para não ferir o pé do animal pisando na pedra dura. Dava banho, alisava o pelo, um acerto na crina, e o cavalo estava pronto para acompanhar o João nessa sina. Agora era ele que ia se arrumar. O rapaz era cismado a granfino. Engraxou o sapato, vestiu um terno de linho, pôs um cinto de fivela, daqueles mesmo brilhoso, para impressionar quem tivesse da janela. Pegou sua capa gaúcha, coxinilho de lã, avisava ao mais chegado para não ficar preocupado se ele por acaso só voltasse amanhã. O Paraná era branco, lindo, marcha picada. Se tivesse outro tropeando na estrada, era difícil de acompanhar. No calçamento, o som da ferradura já anunciava sua chegada. E aquelas moças admiradas olhavam os dois na calçada. O centro da cidade era para ir a uma festa, um barato. Viu de longe um retratista, com sua pinta de artista, mandou tirar seu retrato. Aqui dou uma pausa na história, o olho já encheu de água. Senão eu engasgo na fala. O retrato, já bem apagado, virou um quadro exposto na minha sala. Bom, começamos, vamos terminar. Um dia, João viu que não precisava de tanta namorada. Seu coração tomou um rumo, uma decisão, saiu dessa encruzilhada. A moça encarregada de endireitar aquele negro pintoso tinha um pai linha dura, de peixeira na cintura, um homem nada amistoso. Coração do moreno que já tinha decidido, mandava recado, combinava, encontrava com a moça e namorava escondido. Aquela labuta de horas de estrada, namoro proibido, noite no sereno, nos dois aumentava o amor, mas encerrou com a paciência do moreno.
João ajeitou uma tapera de chão batido, parede de pau a pique lá no terreno que era meieiro. Combinou dia, hora e, contrariando a família da moça, engaropou no Paraná e trouxe de vez pro seu terreiro. Aquele nego valente, do cavalo imponente e fama de namorador, teve muitas namoradas, mas foi a Maria Antônia, a Tuniquinha, seu verdadeiro amor. E o pai dela? Renegou aquela filha. Muito magoado, não queria ver mais os dois nem pintado. E só no terceiro neto que o velho amoleceu o coração. A família não cabia mais no cavalo, mas o dinheirinho suado comprou a passagem do ônibus e da reconciliação. Não teve abraço apertado, choro também meio minguado, mas estava desfeito aquele revés. João Pereira e Toniquinha não pararam no terceiro, tiveram logo foi 10. E não era só na bailanta que o João expressava sua arte. Balai de taquara, cesta de cipó, tudo mais de encomenda que recebia de toda parte. Cipó e taquara que ele mesmo apanhava no mato, fazia questão. Calçava a galocha preta de cano longo, punha na bainha um facão, juntava umas outras traias, que eu nem sei certo o que era, uma merenda, tudo no embornal. Entrava pedindo licença e mato adentro se ia. Nunca se perdia, podia levar até quase o dia, mas só voltava para casa com material. Na árvore das lembranças, um fruto meio doce, meio amargo, que é o sabor da saudade. Saudade do João Pereira, João da roça, João das moças, da cidade. Porque quem um dia foi rei nunca perde a majestade. Está sentado no trono, não balança e nem cai. Essa história, escrita e falada, eu para sempre vou guardar. O rapaz é o meu pai e o seu cavalo Paraná.